Fernando Haddad revelou que mantém diálogo com o presidente Lula sobre seu futuro político em 2026. Segundo o ministro, em entrevista à Band News Rádio, o petista deseja um nome forte para disputar o governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas. Haddad, porém, resiste à candidatura e prefere atuar na coordenação da campanha presidencial. Mesmo assim, sofre pressão interna do PT para entrar na disputa eleitoral. Até Gleisi Hoffmann, antes crítica, defende que Haddad seja candidato ao governo paulista. Paralelamente, o ministro prepara a sua saída do Ministério da Fazenda e a sucessão no cargo. Fabi Barroso, eu quero te ouvir a respeito dessa pauta, também a respeito de uma pergunta, aliás, a sua resposta à pergunta que farei agora a você, da possibilidade real, tangível de alguma coisa para o Fernando Haddad. O governo federal está tentando que seja governador aqui do estado de São Paulo. A gente sabe que o governo é uma possibilidade mais difícil para o petista, tendo em vista Tarcísio de Freitas, que é um nome forte aqui, fez dobradinha ali com Derrite na segurança, enfim, é um nome bastante ativo aqui, não à toa era também um dos nomes ali em relação à presidência, né, se iria ou não se candidatar. Agora, o Haddad, a gente precisa lembrar que infelizmente tem bastante esquerdista aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tendo em vista o Boulos, por exemplo, que é uma liderança que saiu daqui de São Paulo. Então a minha pergunta é para você se existe, se na sua percepção existe alguma coisa real, plausível, esfera da realidade em relação ao Fernando Haddad, que já amargou diversas derrotas, seja como ministro, como prefeito, como também candidato à presidência. A gente precisa lembrar que o Haddad é o poste do Lula. Essa função ele jamais deixará. Então, se o PT está forçando, ele vai obedecer uma hora ou outra, porque ele é essa pessoa que obedece, né, o poste do PT e do Lula. Mas importante aqui é que, ao que eu entendo, se ele vier para candidato a governador, não vai fazer nem cócegas ao Tarcísio, porque a questão de segurança pública, inclusive o Derrite, deve sair candidato ao Senado por São Paulo, então vai fazer dobradinha junto com o Tarcísio em Palanque e vai correr as cidades de São Paulo justamente, né, para manter essa segunda eleição e provavelmente ainda vença no primeiro turno. Então é derrota. E Haddad sabe disso, né? E talvez ele queira também tentativa ao Senado. Ao Senado, nós ainda não temos o segundo nome aí estipulado pelo governo ou pela outra base aí, da direita. Nós estamos na fase de especulações, mas ele deve achar que esse nome seja um pouco mais forte. Então vamos conferir, porque Haddad, vamos lembrar, pior prefeito de São Paulo, um péssimo ministro da Educação, como você lembrou, pior ministro da Economia, né, de uma pasta super importante, e também a gente pode dizer que ele é um pior economista, porque ele mesmo assumiu isso. Então, nós temos vários adjetivos a este homem, né, que só faz uma coisa na vida, bajular o Lula. Serrão, tá aí resposta do Fernando Haddad. Vamos ver quem convence quem. Como muito bem lembrou a Fabi, é o segundo menino de ordens do presidente Lula. O primeiro é o Messias, né, que está ali naquela candidatura ao STF. O segundo menino de ordens, certamente, Fernando Haddad. Replico a minha pergunta aqui a você em relação à possibilidade de Senado. A gente precisa lembrar também, a direita está muito pulverizada, né, desde a ida do deputado federal Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, né, esse exílio por conta de tudo que acontece aqui, a perseguição que o deputado sofre, esse nome ao Senado ficou meio solto, né? Porque antes era ali o nome do Eduardo Bolsonaro mais cotado para o Senado aqui de São Paulo, ficou meio solto, direita meio pulverizada, há a possibilidade da gente se prejudicar e, de repente, ter a surpresa de um Haddad como senador de São Paulo? De repente, hein? Porque o Haddad é um dos muitos soldados disciplinadíssimos do PT. Ele faz o que o partido manda e o que o presidente Lula deseja. Ele foi ministro da Fazenda a contragosto dele, tá? Essa não é a área dele. Ele foi para ali mais para fazer um trabalho de articulação econômico-diplomática, muito mais para isso do que para efetivamente atuar na gestão econômica. Quem faz esse papel é o Dário Durigan, que vai ser o sucessor dele provável no Ministério da Fazenda. O Tachad não tem nada com a política econômica, por incrível que pareça. Coloca o nome na ponta, mas não é isso que ele faz. Agora, candidatura proporcional do Tachad? Possível. Ali ele tem um nome reconhecido, um recall alto, o nome dele seria bom por uma proporcional. Agora, majoritária, uma campanha ao Senado, tendo o Tachad na disputa,
Depende, pode ser mais uma ousadia do presidente Lula diante do fato de que a direita em São Paulo está comendo mosca, está demorando para definir claramente quem serão os nomes, quem serão os candidatos que vão disputar pelo lado da direita a vaga ao Senado, que seria fundamental num estado em que o governador tem força majoritária para vencer, pode vencer até no primeiro turno, você ter 2 senadores emplacando, de centro-direita ou de direita-direita, e não dar mole para um candidato de esquerda. Então, novamente, o PT com a estratégia certa, tentando embolar o jogo, lançando os factoides, e Lula botando todos os seus soldadinhos fiéis para disputarem a eleição. Inclusive, aqueles nomes que ficaram em filme queimado nos escândalos de Mensalão e Petrolão. Vai voltar todo mundo. O projeto do PT é 150 parlamentares eleitos. E mais o Zé D. Conhece o Zé D? Zé D é o Zé Dirceu, presidente da Câmara dos Deputados. É bom não brincar com o PT não, tá? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.